Imagine que o seu corpo é uma cidade movimentada. Todos os dias, trilhões de células trabalham juntas para manter as luzes acesas, as estradas limpas e o oxigênio fluindo para cada canto. Mas às vezes, essa harmonia sofre um golpe fatal. Estamos falando do momento em que a vida se equilibra na corda bamba, um estado que os médicos chamam de choque séptico. Para quem olha de fora, pode parecer apenas uma infecção comum, mas por dentro, o que acontece é uma verdadeira traição sistêmica. É o ponto exato onde o organismo, em uma tentativa desesperada de se salvar, acaba se tornando o seu próprio maior inimigo. O choque séptico não é sobre a bactéria em si, mas sobre como o corpo desaprende a distribuir o oxigênio. É uma falha catastrófica da nossa infraestrutura. Tudo isso começa com uma ofensa biológica direta. Imagine pequenos fragmentos de bactérias conhecidos como lipopolissacarídeos, ou simplesmente LPS. Eles são como assinaturas químicas de invasores perigosos. Quando esses pedaços de bactérias entram na corrente sanguínea, eles funcionam como um gatilho de explosão para as nossas defesas. O sistema imune, que deveria ser nosso escudo protetor, entra em um estado de fúria cega. Ele começa a lançar armas químicas potentes no sangue, substâncias que chamamos de citocinas, como o TNF-alfa e a interleucina 1. Em doses normais, elas ajudariam a coordenar a defesa, mas aqui elas são liberadas por todo o corpo. Essa tempestade química ataca diretamente o endotélio, que é a parede interna dos nossos vasos sanguíneos. Imagine que os vasos têm uma proteção fina, uma espécie de floresta microscópica, chamada glicocálix. Essa camada é responsável por manter o sangue fluindo bem, evitar coágulos e proteger a parede do vaso. No choque, a inflamação rasga esse glicocálix, destruindo essa proteção e deixando os vasos vulneráveis e vazando líquido para o lugar errado. O resultado imediato dessa agressão é uma reação silenciosa. Os vasos sanguíneos, que deveriam ser firmes para manter a pressão, perdem o seu tom e se dilatam de forma paralisante. A resistência vascular sistêmica, que é a força que mantém o sangue circulando com vigor, simplesmente desmorona. O coração, sentindo o desastre iminente, tenta compensar a falha. Ele começa a bater mais e mais rápido, tentando desesperadamente bombear o sangue para os órgãos vitais. Mas é uma luta inglória. Como os vasos estão totalmente relaxados e dilatados, o sangue não consegue chegar com a pressão necessária para perfundir os tecidos. É como tentar manter a pressão de uma mangueira de jardim que está cheia de furos. A pressão cai drasticamente e o sistema começa a vacilar de forma perigosa. Mas o golpe de misericórdia acontece em um nível ainda menor dentro das próprias células, especificamente nas mitocôndrias. Isso é o que chamamos de hipóxia citopática. É um conceito terrível de aceitar. O oxigênio está lá, mas as células simplesmente não conseguem mais pegá-lo ou usá-lo. As mitocôndrias ficam paralisadas pela agressão. É uma cena angustiante. O combustível está disponível, o tanque está perto, mas o motor está quebrado. A célula morre de fome no meio de um banquete de oxigênio. Não é mais uma questão de entrega, mas de incapacidade de uso. O corpo entra em um estado de paralisia metabólica, onde a produção de energia simplesmente para de acontecer. Nesse estágio crítico, vivemos um momento de ironia biológica. A mesma imunidade que jurou proteger a vida, agora assina a sua sentença de falência. O sistema de defesa agora é o autor do colapso total. O suspense se torna real. Quando a pressão arterial média cai abaixo de 65 milímetros de mercúrio, o sinal de alerta máximo é ligado e o perigo se torna iminente. O relógio biológico começa a correr contra o tempo, e cada segundo perdido significa órgãos e tecidos que deixam de funcionar. O corpo está falhando e a margem desapareceu. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Precisamos entender como essa guerra avança para o próximo estágio, ou porque o caos na microcirculação está apenas começando. Para entender como chegamos a esse ponto crítico, onde a pressão arterial desmorona, precisamos voltar um pouco no tempo e entender como a invasão começou. O choque séptico não surge do nada. Ele é o resultado final de uma falha nas defesas primárias. Tudo pode ter começado com algo que parecia simples e localizado, uma pneumonia que se agravou, uma infecção urinária persistente ou uma ferida de cirurgia que acabou sendo contaminada. Quando essas defesas iniciais são rompidas, acontece o que a medicina chama de translocação bacteriana. As bactérias e seus componentes tóxicos conseguem atravessar as barreiras dos tecidos e ganham acesso livre à corrente sanguínea. O que era um problema em um único órgão, agora se torna uma ameaça para o corpo inteiro.
E esse é o momento da quebra de confiança entre o ambiente externo e o interno. Em condições normais, o nosso organismo é um exemplo de eficiência e equilíbrio dinâmico. Existe uma relação muito fina entre o débito cardíaco, a quantidade de sangue que o coração consegue bombear a cada minuto, e a oferta de oxigênio para os tecidos, o que chamamos tecnicamente de DO2. O sistema funciona como uma rede de distribuição perfeita e inteligente. Na microcirculação, os vasos microscópicos garantem que cada célula receba exatamente o que precisa para produzir energia e, ao mesmo tempo, removem todos os resíduos metabólicos. É uma harmonia silenciosa, onde o fluxo de sangue é ajustado segundo a necessidade de cada região do corpo, garantindo que nenhum órgão fique desassistido durante o trabalho diário. Porém, quando os patógenos invadem o sangue, essa paz é destruída de dentro para fora. O corpo possui receptores especializados, como os receptores Toll-like 4 ou TLR4, que funcionam como sensores de segurança biológica de alta precisão. Eles identificam os fragmentos bacterianos e acionam um alarme sistêmico imediato. O grande problema é que a resposta a esse alarme é desproporcional e caótica. Uma das consequências mais graves é a ativação de uma enzima específica chamada óxido nítrico sintase induzível, AINOS. Ela começa a produzir uma quantidade enorme de óxido nítrico, um gás que faz com que os vasos sanguíneos se relaxem de forma descontrolada e paralisante. É por isso que a pressão cai tanto. Os vasos perdem a sua resistência e o sangue para de fluir com a força necessária para irrigar os órgãos. Junto com essa dilatação, as paredes dos vasos começam a apresentar falhas estruturais. O endotélio, que deveria ser uma barreira seletiva e protetora, torna-se excessivamente permeável devido à ação inflamatória. É como se os canos de uma cidade inteira começassem a apresentar furos e vazamentos por todos os lados ao mesmo tempo. O plasma, a parte líquida do sangue, sai de dentro dos vasos e se desloca para o espaço entre as células, o que chamamos de espaço intersticial. Esse vazamento em massa causa o edema, aquele inchaço que vemos nos pacientes em estado grave. Mas o problema real é a perda de volume. Com o líquido vazando, sobra menos sangue circulando para carregar o oxigênio vital. O sangue fica mais espesso e difícil de bombear, criando um círculo vicioso de falha circulatória que se autoalimenta. Enquanto os vasos perdem a pressão e vazam, o coração também entra em uma zona de perigo extremo. Embora ele tente compensar a falha, aumentando a frequência dos batimentos, o músculo cardíaco sofre a ação direta e tóxica das citocinas inflamatórias circulantes. Essas substâncias agem como um freio químico, causando o que os médicos chamam de depressão miocárdica induzida pela sepse. O coração, exausto e agredido pela própria inflamação do corpo, começa a bater com muito menos força e eficácia. Como se essa falha de bombeamento não fosse suficiente, o sistema de coagulação também se descontrola. A inflamação ativa a cascata de coagulação de forma generalizada, gerando milhares de microtrombos. Esses são pequenos coágulos que entopem os capilares por onde o sangue deveria passar livremente. Agora, o caminho para o oxigênio está duplamente bloqueado. Os vasos estão sem pressão para empurrar e as estradas microscópicas estão fisicamente obstruídas por esses coágulos. O cenário de guerra na microcirculação está montado e o oxigênio simplesmente não consegue mais completar sua jornada até as células. Chegamos agora ao momento mais crítico, o divisor de águas entre a vida e o colapso total do sistema. É o limiar do choque, um ponto onde as medidas iniciais de socorro já não parecem surtir efeito. No início da crise, a equipe médica foca em repor o volume de líquido perdido, com quantidades de soro e fluidos. A esperança é preencher os vasos que estão vazando e restaurar a pressão para que o sangue volte a circular. Mas existe um momento sombrio em que o corpo para de responder. Por mais líquido que se injete nas veias, a pressão arterial não sobe. É uma situação angustiante, como tentar encher um balde furado, que continua se expandindo. O sistema vascular perdeu sua integridade. Nesse estágio, o organismo entra em um estado de desespero metabólico, detectado no sangue através do lactato. O aumento do lactato sérico é o grito de socorro final das células. Como o oxigênio não chega aos tecidos, ou as mitocôndrias não conseguem usá-lo, a célula toma uma decisão drástica para sobreviver.
Ela abandona a produção de energia e passa a usar um mecanismo de emergência anaeróbico. É um processo sujo e pouco eficaz que gera resíduos ácidos. Esse acúmulo de ácido é o sinal de que os tecidos estão morrendo em nível molecular. O corpo tenta sobreviver com migalhas de energia enquanto o ambiente interno se torna cada vez mais hostil. Quando os fluidos falham, a Bunamedicina intervém com medidas agressivas. É aqui que entram os vasopressores, sendo a noradrenalina o mais comum. A função desses medicamentos é desesperada. Eles agem forçando os vasos sanguíneos a se contraírem com força. O objetivo é criar uma pressão artificial para garantir que o sangue chegue prioritariamente aos órgãos vitais, como o cérebro e o coração. É uma estratégia de guerra, onde se sacrifica a circulação das extremidades para manter vivo o centro de comando. Estamos agora no auge da síndrome de disfunção orgânica múltipla. É um efeito dominó onde a falha de um sistema derruba o próximo. Os rins são os primeiros a sentir o golpe. Como dependem de uma pressão constante para filtrar o sangue, a queda na perfusão faz com que parem de funcionar. O paciente para de produzir urina e as toxinas começam a se acumular. Logo em seguida, os pulmões também cedem. O líquido que vazou dos vasos inunda os alvéolos, dificultando a troca de gases. O paciente luta para respirar, mas o oxigênio encontra uma barreira física que o impede de passar para o sangue. O fígado também entra em colapso. Ele perde a capacidade de manter os níveis de açúcar e produzir fatores de coagulação. Nesse cenário de terra arrasada, trava-se um embate entre as forças da vida e da morte. De um lado, a medicina moderna utiliza antibióticos para eliminar a fonte da infecção e máquinas de suporte que assumem as funções dos órgãos que falharam. Do outro lado, a paralisia vasomotora terminal, onde os vasos perderam a capacidade de reagir a qualquer estímulo. É uma corrida contra o relógio biológico, onde cada minuto conta. A recuperação, quando ocorre, é um processo lento. Das células sobreviventes precisam limpar os destroços, reparar suas membranas e religar as mitocôndrias. É um retorno gradual e incerto, onde cada órgão retoma sua função com cautela. No entanto, há situações em que o dano mitocondrial é tão profundo que o processo se torna irreversível. Quando as centrais de energia das células se apagam para sempre, não existe suporte médico que consiga restaurar a vida. Por isso, a mensagem central é a urgência. Na medicina, tempo é tecido. Identificar os sinais de alerta precocemente, antes que a tempestade de inflamação se torne incontrolável, é o que define o destino do paciente. Entender essa fisiopatologia nos faz perceber a complexidade e a fragilidade da nossa existência. Cada batida do coração depende de uma harmonia invisível que garante o oxigênio para cada célula. No choque séptico, a sobrevivência não é apenas uma vitória da ciência, mas o triunfo final da resiliência celular contra o próprio caos interno.